Graça, misericórdia e paz da parte de Cristo Jesus, o único Senhor e o nosso Salvador, repouse sobre a igreja. Amém. Graças a Deus, queridos. Eu estou, assim, muito feliz. Há alguns dias que nós amanhecemos, independentemente de estar chovendo, de estar fazendo sol, amanhecemos com uma felicidade, com uma paz, com uma alegria indizível. A gente não consegue explicar, inexplicável. Falava eu mais cedo com um amigo pastor, e ele estava compartilhando sobre isso, sobre a paz de Deus que excede todo o entendimento. Inexplicável, não dá para explicar. Ela não se submete às circunstâncias, que maravilha. Ela não está sujeita às adversidades, às situações que nos permeiam, independentemente de como nós estamos. Se o Senhor pairar com a sua paz sobre nós, nós sentimos e temos a paz. Maravilha, que alegria é ter o Senhor nosso Deus como Pai. E essa é a mensagem dessa noite. Pai, simplesmente Pai. Eu não sei se já está ali o texto. Pode colocar o texto, por favor? O texto base da mensagem dessa noite. Não sei se está dando para vocês lerem. E eu não sei se vocês perceberam. Aqueles que pensam em coincidência, então tomem como coincidência. Aqueles que pensam como confirmação de Deus para a mensagem aos nossos corações, entendam que é a confirmação de Deus como mensagem aos nossos corações. Foi o mesmo texto da abertura dada pelo presbítero Henrique. A Bíblia possui, dependendo da sua tradução, da sua versão, mais de 31 mil versículos. Dentre esses 31 mil versículos e pouco, o presbítero Henrique escolheu exatamente o texto base da mensagem dessa noite. É porque Deus quer falar ao meu coração e ao seu coração. Glória a Deus. Eu vou repetir o texto. 2 Coríntios 1, versículo 2 e versículo 3. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Aleluia! Eu queria começar essa breve introdução, eu acredito que a mensagem não seja longa, falando sobre duas gerações. A geração que conheceu o Senhor como Deus e a geração que conheceu o Senhor como Pai. Apesar de Deus ter se revelado como Pai desde o início. Falar sobre pai é algo que, assim, me deixa emocionado. E eu vivo exprimindo não somente essa frase, mas isso é uma realidade em minha vida, que eu tenho um grande pai. Um pai secular que está aqui. Eu fico imaginando, se eu for 10% do que meu pai é para minha filha, eu serei um grande pai para ela. Porque ele foi e é um grande pai para mim. Um grande exemplo de pai. Mas eu não vou falar sobre ele, eu vou falar sobre um pai maior que nos deu um grande, maior e a excelência paterna que se encontra revelada nas Escrituras Sagradas, e que a primeira geração
não teve o entendimento necessário para conhecê-lo dessa forma. Deus se revela através da lei, o Senhor se revela através da lei como Deus. Ele é o Senhor. Ele constitui para si um povo único, exclusivo, Israel. Faz daquele povo, se manifesta através daquele povo para todas as nações e os impérios existentes naquela época, vai destronando cada um deles, e cada um deles com os seus respectivos deuses, e se constitui, se firma como nação única de um Deus único, poderoso, autossuficiente, autoexistente, eterno, suficiente, poderoso, maravilhoso. Mas aquela geração não o conheceu além disso. Israel não o conheceu além disso. Não porque ele não tenha se revelado. Em Jeremias 31, versículo 9, Deus se revela ao profeta. E o profeta Jeremias entende a palavra revelada ao seu coração. Virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por um caminho reto. Deus não escreve torto por linhas retas e nem reto por linhas tortas. Deus escreve reto por linhas retas, por um caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. O profeta recebe essa revelação do Senhor, mas o seu povo não entende, porque ainda não estava preparado para compreender Deus como Pai. Mas aquela geração passou, veio uma nova geração, também passou, até que chegou uma geração em que Deus se revela como Pai. Chega exatamente o tempo pré-determinado pelo Senhor, do advento de Jesus Cristo, quando Deus, por amor, envia o seu único Filho ao mundo, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Naquele momento, Deus se revela de forma extremamente clara para aquela geração. Eu sou Deus, eu sou Senhor, eu sou o eterno, imutável, grandioso, exaltado, maravilhoso, mas eu também sou seu Pai. E Jesus Cristo dá testemunho disso. Se nós fôssemos falar sobre os textos que Jesus disse a respeito de meu Pai, e o quanto o Pai o amava, e o quanto o Pai amava aquela geração, e através dela todos nós, que fomos enxertados na oliveira brava chamada Israel, nós ficaríamos aqui dias falando sobre isso. Mas chega um determinado momento que Jesus conta uma parábola muito conhecida. E naquela parábola ele se revela. Naquela palavra ele mostra a grandiosidade que é de podermos ser chamados de filhos de Deus. Quando ele diz, olha, havia um homem, Lucas 15, a partir do versículo 11, havia um homem que possuía 2 filhos. Um deles ficava em casa, ajudava o pai, porém o outro pediu parte da sua herança e foi embora.
a parábola do filho pródigo. E ali diz que o pai ficava sempre à espera do filho. Saía para fora da casa e ficava olhando no limiar do horizonte o tempo em que o filho despontasse lá, voltando para sua casa. Jesus está falando de Deus. Jesus está falando da manifestação de Deus como Pai. Do grande amor de Deus para conosco. Que mesmo quando nós, sem direito, nos afastamos do Senhor e vamos para longe, para além do horizonte, para além dos limites que deveríamos ir, os olhos do Senhor estavam fitos na volta daquele filho, esperando a volta daquele filho. Deus como Pai. Ele deixou de ser Deus? Não. Ele deixou de ser Senhor? Não. Ele deixou de ser exaltado? Não. Deixou de ser glorificado? Não. Deixou de ser o eterno, o maravilhoso? Não. Mas agora o Filho revela ao Pai como Pai. Jesus, em outro momento, tinha que ser nas palavras do apóstolo amado, tinha que ser nas palavras de João, aquele a quem Jesus amava, no capítulo 20, no versículo 17, quando Jesus fala, recomendou-lhe Jesus, não me detenhas. Jesus havia ressuscitado e fala para aqueles que o encontraram, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E dize-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e para o vosso Deus. Que alegria, que maravilha. Aqui Jesus centraliza as duas coisas. Olha, agora está plenamente revelado para vocês. Deus como Senhor, como Deus. E Deus como Pai. E Ele não é apenas o meu Pai, Ele é o seu Pai também. Então, querido, se você tem assim o privilégio, a honra de olhar para o seu Pai, hoje, Dia dos Pais, olhar para o seu Pai, fitar no que Ele foi, o que Ele ainda é, e ver um grande homem, um pai honrado, um pai maravilhoso, um pai amoroso. Eu quero que você se fite nisso e que você pense que Deus se revela, que Deus se revelou e se revela para nós também como Pai. Não podemos apenas olhar para Ele como Deus. Eu quero que você pense nisso. Eu quero que você saia daqui pensando nisso. Porque quando nós temos a visão de que Deus é Deus, mas que Deus também é Pai, nós temos a plena convicção, nós não apenas imaginamos, nós temos a plena convicção de que Ele age como Pai. E como todo pai amoroso, bondoso, que quer o melhor para o seu filho, algumas das vezes Ele nos corrige, algumas das vezes Ele nos coloca na direção certa, algumas das vezes isso é necessário que machuque, que fira um pouco, mas aquele mesmo que produziu a ferida, Ele vem e sara aquela ferida, mas colocando na direção correta, nos edificando, nos ensinando, nos direcionando como um Pai. Como um verdadeiro Pai, como um maravilhoso Pai, como um amoroso Pai. Hoje é Dia dos Pais. Eu queria que você pensasse em Deus como Pai. Sabe por quê, queridos? Porque se Ele não olhasse para nós como Pai, ouça o que eu vou dizer para você agora. Se Ele não olhasse para nós como Pai, nós estaríamos perdidos. Porque
na sua dispensação paterna, ele envia o seu filho para morrer por nós. Jesus morreu em meu lugar. Jesus se fez justiça em meu lugar. A justiça foi feita. Mas, até Jesus vir, se fosse apenas pela justiça, pelos nossos próprios atos, nós iríamos para o inferno. Nós seríamos mortos em morte eterna. Pelos nossos próprios atos, nós estaríamos mortos hoje. Pela justiça, nós estaríamos mortos. Então, Deus, por amor, Ele deixou de fazer justiça? Não. Alguém morreu em meu lugar. Sabe o que é isso? Alguém morrer no lugar de uma outra pessoa, sem merecer, sem erro algum. Quem pecou fui eu. Quem errou fui eu. Quem se desviou fui eu. Mas quem morreu foi Jesus. Por mim e por você. Deus se revelando como Pai. Jesus, no Monte das Oliveiras, num jardim chamado Getsemane, faz uma oração ao Pai. Ele diz: Pai, Jesus fala mais do que isso. Jesus fala: Abá, papai, papai. E normalmente, quando um filho chama de papai, é porque a coisa está feia. Não é verdade? Normalmente um filho chama pai, ô pai, pai, meu pai. Quando o filho fala papai, papai, a coisa está difícil. Jesus naquele lugar falou: Pai, se possível, eu sei que não é possível, se possível, passa de mim esse cálice, mas faça a sua vontade, não a minha. Eu quero que você saia daqui essa noite, tendo plena convicção no seu coração de que, independentemente da vida que você viva hoje, você tem tudo o que precisa para ser feliz. Repita comigo: eu tenho tudo o que preciso para ser feliz. Você é feliz, querido? Se você não é, pense nisso, porque você pode ser. Eu não estou falando de riquezas, eu não estou falando de bens materiais, eu não estou falando de prosperidade física, eu estou falando da paz, da alegria que excede todo o entendimento, que o mundo não conhece nem tem para oferecer, mas que Deus, o nosso Pai, Ele estende para você, para acalmar e consolar o teu coração. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, ele fala da forma como ele falou. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Aleluia. Eu quero encerrar. Abra comigo, por favor, Salmo 103. Você tem tudo o que você precisa para ser feliz, porque você tem Cristo no seu coração, e isso é mais do que suficiente.
Acompanhe comigo o salmo de um homem que aprendeu a entender isso. Um homem chamado Davi, a quem a Bíblia intitula como sendo o homem segundo o coração de Deus. Esse homem aprendeu, esse homem conheceu Deus como Senhor, como Deus, mas conheceu Deus como Pai. E é por isso que ele escreve assim, dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça, de misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. É por isso que existem aqueles velhinhos que a gente acha que vai durar para sempre. É Deus renovando, é Deus renovando, é Deus renovando. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso, é compassivo, é longânimo, assaz, benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. O Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, e nem nos retribui consoante as nossas muitas iniquidades. Aleluia! Pai maravilhoso, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para aqueles que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, queridos. Ele nos conhece perfeitamente. E sabe que nós somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre todos aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens e obedecei a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem consoante as nossas iniquidades. O olhar do Senhor para nós, que conhece perfeitamente a nossa estrutura, é um olhar de amor de um Pai maravilhoso, que nós não podemos compreender o tamanho da sua paternidade, o tamanho do seu amor. E é por isso que a mensagem dessa noite é sobre Pai. Não podemos deixar passar o Dia dos Pais sem louvar, sem bendizer, sem adorar, sem exaltar o nosso Pai querido, o nosso Deus amado, o nosso Pai amoroso, que me ama, que te ama.
profundamente, independentemente dos teus erros, dos meus erros, que sempre coloca uma proposta para nós. Você não foi tão longe aonde a minha graça não possa te alcançar e trazer de volta. Você pode ter ido ao fundo do poço, seja aonde for esse fundo do poço. Você pode ter ido aos confins da terra. Você pode ter ido às mais altas estrelas. Você pode ter ido às maiores profundezas dos mares. A graça do Senhor está sobre ti. A graça do Senhor, ela está junto de ti. O Espírito Santo de Deus está junto de ti. Para quando você disser, eu quero voltar, você ter a capacidade de voltar. Porque há muitos que dizem, eu já fui muito longe. Aqueles que não têm Deus, não têm força suficiente para voltar sozinhos. Eles vão longe e longe ficam, porque querem muitas das vezes voltar, não sabem como fazer e não têm força suficiente para isso. Mas se você, porventura, está aqui e ainda não aceitou o Senhor Jesus como Senhor Salvador da sua vida, se você ainda não fez de Deus a sua morada, não abriu o seu coração para que o Espírito Santo more eternamente na sua vida, eu gostaria que você tivesse essa oportunidade essa noite, de fazer de Deus, não apenas Deus, mas o seu Pai. Não apenas aquele que você já ouviu falar, não apenas aquele que você imagina que existe, seja de que forma for, ou como uma força, uma energia, como uma pessoa, seja lá como você imagina que seja Deus. Se você apenas o imagina, se você apenas sabe ou pensa que Ele existe, eu quero que você tenha um encontro com Ele essa noite. Um encontro pessoal, exclusivo, único, que irá transformar a sua vida e mudar o curso da sua história. Se você quiser aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor, seu Salvador, caso você ainda não tenha feito, que você coloque a mão no seu coração, não precisa vir aqui à frente. Ninguém precisa saber, mas você irá saber. E o Senhor, Deus e Pai, irá saber também. Escreverá o seu nome no livro da vida, de onde jamais ele apagará. Recebe essa palavra da parte de Deus, em nome do Senhor Jesus.